Fala, galerinha, tudo beleza com vocês? Bora fazer nosso estudo do domingo, aquele que a gente dá uma passada geral do índice no dólar e no Nasdaq, né? Antes, já deixa aquele like, curte aí, que eu tenho certeza que você vai ter muito conteúdo legal aqui no nosso grupo e no nosso canal aqui do YouTube, tá? E se você quer conhecer um pouco mais a nossa sala, tá? Clica aqui, tem o link na descrição e no QR Code aqui do lado, para você conhecer e vir fazer parte. É uma sala exclusiva do Nasdaq, é uma sala onde a gente opera baseado no SMC, com as técnicas do ICT, a gente tem um operacional bem simplificado, né? Para que você possa virar essa chave e vir trabalhar com a gente, operar, aprovar suas contas, operar suas contas PAs. Aqui no nosso Instagram, a gente está sempre postando o resultado dos alunos, então ali no feed do Instagram, sempre tem os depoimentos, a galera fazendo dinheiro, a galera aprovando PA. Então, acessa ali, curte, também segue a gente no Instagram, que há muito sobre a sala a gente posta ali, tá? Alguns resultados e tudo que está acontecendo, além dos stories no dia a dia. Beleza? Então, se você quer conhecer... Com a mudança do horário verão nos Estados Unidos, a nossa sala passa a funcionar das 10 ao meio-dia e meio, tá? Ela era das 10h30 até a 1, e aí ela antecipa em meia hora, né? Isso a gente vai estar abrindo meia hora antes da abertura de Nova York, e depois está podendo pegar todo o movimento da Kill Zone, né? Porque, como vocês sabem, a Kill Zone de Nova York, que é o horário principal de negociação, ele vai da abertura da bolsa das 9h30 até as 11h, isso horário Nova York. Para nós aqui, ele é das 10h30 até o meio-dia. Então, a gente vai tendo a sala das 10 até o meio-dia e meio, a gente pega a pré-abertura, a gente pega a abertura de Nova York e consegue acompanhar todo o horário da Kill Zone de Nova York, que é o principal horário de negociação. E eu tenho certeza que você nunca vai achar nenhuma sala de Nasdaq a esse valor que a gente tem, que é um valor promocional para sempre estar ajudando todo mundo para estar atingindo e buscando a consistência. Então, entra, participa, veja como é, porque sala Nasdaq de mercado americano, falando só de mesa proprietária e ganhando em dólar, a preço de mesa de B3 de índice, você não vai encontrar em lugar nenhum, tá? Então aproveita, clica aí e bora lá. Outro recadinho importante que eu quero dar para vocês aqui é em relação ao nosso Telegram, tá? É o nosso grupo aqui do Telegram, o Vida de Trader, lá você tem todos os tópicos possíveis, né? Que você tem aqui os cupons das mesas proprietárias, todos que estão vigentes no momento. Tem mesa de Forex, tem mesa de B3, né? Tem a batalha Game of Traders aí da Euroinvest, que começa agora essa semana, que você pode fazer sua inscrição, além do que a principal mesa nossa aqui, que é a Apex, que segue com 80% de desconto até dia 13, tá, galera? Então aproveite, porque tá com a taxa de ativação profissional também, promocional de $125. E essa mesa hoje é a principal que a gente opera, que a gente não se incomoda, não tem problema nenhum. E a Bulenox diminuiu o desconto, venceu ontem o desconto de 91%, na sexta-feira, na verdade. E agora ela está com 83% de desconto, mas ainda assim é um belo desconto. Tomar um cafezinho aqui e bora falar do gráfico, né, galera? Vamos falar aqui do índice, começando pelo índice, o gráfico de 1 hora que a gente faz análise, né? Pelo gráfico de 1 hora do índice, a gente está no movimento de alta, né? O time frame maior é baixa, tá? Mas a gente percebe aqui, ó, que o índice, na verdade, ele está numa consolidação nesse topo aqui, ó. E aí o que acontece? Deixa eu só... Esqueci da ferramenta aqui. A gente está numa consolidação gigantesca que vai desde lá da máxima histórica do 138 até lá embaixo, aqui onde ele chegou, né? Opa! Até onde ele chegou aqui embaixo. Então, só que o que a gente tem aqui? Eu tenho o preço numa região de desconto. Ele está trabalhando numa região de desconto. Ele fez essa varredura aqui de liquidez, veio buscar liquidez aqui. Agora a gente está tendo que prestar atenção, porque nesse range aqui do meio,
A gente está nos 50%, tá? Para isso, a gente vai acompanhar, só que quando a gente olha os 60 minutos aqui, a gente vê um movimento interessante. O que aconteceu aqui no preço? Tá? Daqui a pouquinho eu vou falar sobre esse indicador aqui, ó, o Structures 1.4, tá? Que está ali no nosso grupo do Telegram, que as pessoas estão tendo, às vezes tem dificuldade, que ele nos dá aqui, ó, esse quadradinho mostrando se a estrutura no 1 hora, no 4 horas é bullish ou é bearish, né? Em que região que o preço se encontra. Então, assim, ele vai nos dando o nosso... Ele é a nossa bússola, né? Que ele vai nos dando a movimentação aí, e com isso a gente vai tendo um acompanhamento melhor desse movimento. Inclusive ele marca BOS, tem toda a configuração, daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês, só deixar a gente terminar aqui essa leitura do gráfico aqui do índice. Então ele veio aqui, ó, nessa zona de liquidez. Só uma coisa, tá, turma? Vocês têm que prestar atenção muito no que é liquidez externa e o que é liquidez interna, tá? Isso aqui é uma descida de 4 horas, do diário que seja, e tudo que eu tenho aqui dentro é liquidez interna, tá? Então o que está acontecendo aqui, ó? O preço, ele veio buscar essa região de liquidez, ele quebrou uma estrutura aqui, ó, ele fez o Change State of Delivery aqui nos 60 minutos, ó, que ele fez um fundo, fez a varredura desse fundo e quebrou a estrutura, rompendo esse candle aqui, que era o nosso candle dos 60. Deixa eu só aumentar aqui um pouco, para que vai ficar mais fácil para vocês verem, tá? Então aqui, ó, foi onde ele fez esse movimento de varredura de liquidez e a quebra da estrutura desse último candle que gerou essa varredura de liquidez. Isso nos qualifica para termos um Changing State of Delivery. E com isso, você tem um belo de um Fair Value Gap aqui nos 60 minutos, ó, um enorme Fair Value Gap dos 60, que o preço pode estar fazendo uma volta aqui nesse ponto para buscar a próxima região de liquidez. Porque percebam aqui, ó, a gente tem Fair Value Gap, a gente tem esse Order Block, e eu tenho aqui em cima uma outra região de Order Block. Então, quando acontece isso, a gente tem muita liquidez estacionada nessa região lá de cima. E isso faz com que o preço seja mais basicamente um imã para o preço. Então amanhã vocês têm que, nessa abertura da semana, vocês têm que estar atentos justamente para essas movimentações. Até porque, olhem aqui, ó, quando a gente olha o fractal, a gente tem o preço subindo em todos os time frames. Então eu tenho um movimento aqui, ó, aonde ele teve o meu change, o CSD aqui, tá? Nessa região, e aqui eu tenho aquele Fair Value Gap dos 60. Então, feito isso, o que é a expectativa? Que o preço venha e aqui em time frame menor ele possa dar oportunidade de subida, tá? Esse é o que a gente tem de expectativa no preço, porque aqui nós tivemos o choque, ó, junto com o Changing State of Delivery. Lembrando, o Changing State of Delivery não é a mesma coisa que choque, ele meio que antecipa, tá? Ele é a troca da polaridade do último movimento de sweep, só que depois a consequência aconteceu o choque. Então eu tive aqui, ó, aconteceu aqui, né? Porque ele trabalha em cima desse movimento interno, ó. Ele fez a quebra aqui no movimento interno, confirmou fazendo choque, agora a gente pode ter a confirmação dessa volta do preço aqui, tá? Isso é a expectativa que a gente tem. Lembrando, né? Tudo que a gente fala e a gente marca depende de você fazer a leitura no time frame menor. E se você assistiu a aula que eu gravei, que foi ao ar ontem, no domingo, no sábado, aliás, sobre você entender as estruturas, você vai ter muito mais facilidade para analisar isso aqui, tá? Então, essas aqui são as regiões do índice, beleza?
e aqui você consegue ter as informações. Antes da gente passar para o dólar, eu só quero passar aqui no nosso grupo para quem quiser instalar o Unity Structures aqui no TradingView. Lembrando, não adianta fazer perguntinha, esse indicador é do TradingView, não tem para Profit, não tem para Ninja, não tem para lugar nenhum, ele é do TradingView, tá? Esse amigo meu desenvolveu ele para o TradingView. Então a gente tem aqui, ó, ele deixou, porque se você colocar esse Unity Structures no TradingView, você não vai encontrar, você só encontra ele através desse link, que quando você clicar nesse link, ele vai pedir uma senha, que é essa senha toda aqui, ó, é todo esse número aqui, você vai digitar vai copiar e colar essa senha, e aqui, inclusive, tem um guia, que é um vídeo do YouTube que ele fez, mostrando todas as funcionalidades e todas as configurações desse indicador. Então, aqui você vai baixar, instalar e ter o vídeo de demonstração para você deixar a configuração dele assim como está a minha, ou se você quiser colocar alguma coisa a mais, né, ele vai estar sempre explicando ali. E o legal desse indicador é que ele, como ele é quase transparente, a cor dele colabora muito, ele não deixa nosso gráfico colorido, né? Ele deixa o nosso gráfico numa cor, o gráfico mais clean, e isso ajuda demais, beleza? Então, qualquer coisa, tá tudo ali no nosso grupo do Telegram, é só você ir lá e instalar. Bora falar do dólar. Olha lá, o dólar sexta-feira deu uma voltada também, né? Lembrando, o dólar segue na tendência aqui, ó, no time frame maior, vamos colocar aqui no gráfico de 1 hora, né? Ele ainda é altista, tá? Para vocês não se confundirem, né? Às vezes galera vê isso aqui e fala assim, o dólar tá caindo. Não, a tendência do dólar ainda é de alta, certo? Ele chegou na zona de demanda do 4 horas, ok? E agora ele tá querendo fazer uma possível reversão. Vai acontecer isso? A gente vai ter que aguardar. Por quê? Esses últimos dias, ó, quando a gente olha aqui, a gente teve rolagem do contrato, teve esse movimento aqui de gap, né, do contrato atual. Aqui é o movimento certo, né? Então, nós tivemos esse gap aqui de abertura e depois na sexta-feira o preço acabou ficando meio que consolidado nessa região do fundo. O que acontece aqui agora no dólar, tá? A gente tem uma movimentação que eu tenho aqui em cima, ó, esse gap de abertura gigantesco para ser fechado, tá? Então a gente tem um ponto de liquidez aqui muito importante no dólar. E a gente percebe que essa mitigação que ele está fazendo numa hora, ó, ele está subindo devagarzinho. Então tudo isso a gente vai ter que acompanhar, por isso que o dólar está dando uns movimentos meio amarrados, tá? Porque eu tenho esses alvos ainda embaixo, ok? Tem esse order block aqui embaixo nessa zona de liquidez, que eu acredito que o preço venha fazer aqui um pullback para ir até buscar essa região, porque eu tenho muito dinheiro preso aqui, ó. Aqui foi uma zona de consolidação muito forte, então eu tenho uma certa expectativa de que o dólar ainda venha aqui antes de voltar a subir. Mas claro, a gente depende tudo da movimentação, das notícias e tudo que a gente tem aí de acompanhando a parte econômica, tá? Então, o que a gente tem aqui? Ó, esses dois order blocks nessa região de fundo. Essa outra região aqui atrás, que é lá de trás do 15 minutos, tá? Esse fundo aqui de trás, ó, do gráfico de 15 minutos. Então, a gente tem essas movimentações aqui como sendo as movimentações de baixo. E na parte de cima, o ponto que a gente tem que ter atenção é esse Fair Value Gap aqui, deixado na abertura, né, do dia que foi a abertura do dia na quarta-feira. Então esse aqui é o gap do carnaval, né? A sexta-feira fechou aqui, a quarta-feira veio aqui embaixo. Então a gente tem aí que ter muita atenção, porque aqui, ó, nós tivemos na sexta-feira o preço fazendo um gap. Então eu tenho essa região aqui, ó,
que ele atravessou, então agora ele pode vir testar aqui para depois vir nesse ponto aqui do fundo, tá? Então muita atenção nessa movimentação aqui do dólar. É o que a gente tem aqui, é isso, e são essas as marcações. Quando a gente traz para 15 minutos, a gente vê que não muda muita coisa, né? A gente tem aqui essas regiões, esse gap aqui é enorme. O que vocês têm que ter muita atenção quando a gente tem esses gaps é no 50%, tá? Então fiquem atentos. E aqui é aquele ponto que eu falei na aula de ontem, onde você precisa, quando o preço chegar nessa região, esperar pela quebra da estrutura no time frame maior. Aí sim você vai conseguir fazer uma movimentação melhor nesse preço. Deixa eu só ver aqui que a minha luzinha tá fraca. Tá bem fraquinha a luz aqui, acho que tá bateria acabando. Mas de qualquer forma é isso, tá? Então prestem atenção nessa movimentação aí para a gente ficar atento em relação ao dólar, beleza? E bom, bora falar do Nasdaq aqui para acabar. Vamos dar uma olhada no gráfico de 4 horas, né? Que é o nosso norte, né? Então o que a gente tem aqui, ó? O Nasdaq, a gente tem aqui um movimento do 4 horas desse movimento aqui, ó. Então a gente tem esse range que a gente está olhando, ó. O range está bem claro aqui no 4 horas, tá? Agora o preço está fazendo um pullback para a região premium, né? E ele está na região de 50% no reteste desse fundo aqui, tá? Então o que a gente tem que prestar atenção agora? Quando a gente traz para o time frame menor, né? Qual que é o nosso movimento do 4 horas? É esse cara aqui, tá? Certo? Só que aqui vocês percebam que não é o meu ponto de vender, né? Porque ele tá vindo testar essa liquidez aqui do 1 hora, que foi onde ele veio buscar no gráfico, no fechamento da sexta-feira. Só que o ponto que eu tenho aqui é esse cara aqui, ó. Essa zona aqui. Porque eu tenho uma liquidez interna aqui e eu tenho esse Fair Value Gap aqui atrás, junto com o Order Block. Então eu tenho um Fair Value Gap, deixa eu até tirar esse amarelo e deixar marcado essa região aqui, ó. Então eu tenho toda essa região aqui de cima como sendo o meu ponto mais importante que eu tenho para buscar por uma operação vendedora, tá? Então aqui que a gente tem que ter atenção. E lembrando, o Nasdaq ele está virado para baixo, então eu tenho que estar sempre priorizando movimentos de baixa. Tanto é que ele me mostra aqui, ó, tá? Ele me dá aqui, ó, o 4 horas é bearish, só que 1 hora é bullish, ou seja, 1 hora está fazendo pullback. A hora que ele se alinhar com 4 horas, aí você tem 1 hora e 4 horas alinhado na venda, é só procurar a entrada no 1 minuto, no 2 minutos e ser feliz de bater a meta, tá? Então é isso que a gente faz, é dessa forma que a gente analisa o Nasdaq, tá? E ele ainda tem alvos aqui para baixo, porque ele chegando nessa região aqui, ele dando oportunidade vendedora, a gente tem o reteste da região do fundo ou do próximo ponto de liquidez, certo? Quando a gente joga aqui no 4 horas, a gente vai olhar aqui, tá aqui embaixo, ó, o nosso próximo ponto de liquidez, ó, está aqui embaixo. Então eu tenho esse movimento aqui, então aqui é provavelmente o próximo alvo do preço, porque depois eu ainda tenho nesse range aqui, ó, isso aqui, que é um Fair Value Gap de gráfico diário, tá? Se você colocar no gráfico diário, vocês vão ver. Então, eu tenho alvos para baixo, então enquanto eu tiver alvos para baixo, ele vai buscar, e aqui vocês percebam, ó, como que eu falei, como que funciona, ó. Ele veio buscar liquidez aqui, agora ele volta a buscar a próxima região, para depois ir ao próximo ponto. Esses são os movimentos que o gráfico costuma fazer, e o Nasdaq, como sendo um ativo bem técnico, é assim que ele respeita, é assim que ele faz, certo? Então, galerinha, era isso. Espero que vocês tenham gostado.
mais uma vez, muito obrigado. Uma ótima semana, excelente trades a todos. Um grande abraço e até mais.